corrente ecumênica de preces pela nossa saúde do corpo e da alma, pedimos a Jesus, o médico celeste, que nos inspire com sua força, com seu exemplo de superação e de amor à vida. E em especial pedimos hoje pela saúde de Maria Elizabeth Dornelas Guimarães, de São Bernardo do Campo, São Paulo, que pede por seus familiares, vizinhos e amigos. Em especial por Irene de Acárdia Moretti, Marcos de Araújo Moisés, Wagner Lúcio da Silva, Rosa Rondon do Amaral, Cícero Onofre da Silva e Anísio Gasque. Pedimos também por Neide Jesus de Azevedo Antonelli e por sua amiga Regina Panassi do Nascimento. Pedimos ainda no momento ecumênico de preces por Carlicélia Alves da Rocha, de Brasília, Distrito Federal, que pede fortalecimento espiritual por toda a sua família, em especial pelos filhos Adriana, Anilson e Anilton, também por Graça Fernanda da Silva, Iraci Francisca da Rocha, Roberto As da Rocha, Célio da Rocha e Lucivan da Silva. Pedimos também por Margarete do Rosário Viegas dos Santos, de Niterói, Rio de Janeiro, e por todos os seus entes queridos. Pelos filhos José Terra e Luísa dos Santos, por seu pai Mário Abel dos Santos e por seu esposo Sebastião Luiz Terra. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos por Maria de Lourdes Viegas dos Santos, Doralice Gonçalves Terra, José Terra, Jorge Amaro Terra, Felipe Terra, Hilda João Cavaco, Alzira do Nascimento, Aparecido Moretti, Lenira de Araújo do Nascimento, Leônidas Dornelas do Nascimento e Elisberto Araújo Dornelas. Pedimos também por aqueles que estão agora nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nossos entes queridos, na terra ou no céu da terra, porque não há limites para as preces nem para o nosso amor. E essas pessoas recebem, onde elas estiverem, os nossos melhores sentimentos. Por isso a prece é também uma forma de homenagear nossos entes queridos e de manifestar o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão. Faça sempre a sua prece por aqueles que você ama ou por aqueles que você está aprendendo a amar. Nós vamos agora beber da água fluidificada, concluindo esse momento de saúde, que deve ser um hábito diário também. Além de fazer a sua prece, a sua meditação, beba da água fluidificada, com a certeza de que nela está o amparo necessário, o combustível para a sua alma, para que nós tenhamos uma vida cada vez mais disposta, com boas realizações. Já que no programa de hoje estamos falando sobre envelhecimento, é preciso mudar a forma como nós enxergamos esse fato que é natural. Todos nós vamos envelhecer. Mas por que nós devemos perder o medo do envelhecimento? Nós vamos falando sobre isso no programa de hoje. Afinal, se nós tivermos consciência de que o envelhecimento acontece, iremos trabalhar para que ele seja saudável. Mas não só isso, devemos manter também o nosso coração sempre jovem. E sobre isso nós encontramos no portal religiãodedeus.org uma mensagem que nos fala a respeito disso. Como superar o medo de envelhecer. Você pode ler também essa mensagem, indicar para os seus amigos acessando www.religiãodedeus.org. Nós encontramos então a seguinte mensagem. A cada dia que passa, o corpo humano envelhece um pouco. É um processo natural, comum a todas as pessoas. Contudo, apesar da consciência de que todos passam por isso, muitos vivem ansiosos, tentando impedir que o envelhecimento ocorra, pois sofrem com a ideia de perder a juventude física ou mesmo com a ideia da proximidade da morte. O presidente pregador da religião divina, José de Paiva Neto, ensina que, abre aspas, estamos corpo, mas somos espírito, fechar aspas. Logo, a vida deve ser compreendida, acima de tudo, espiritualmente. Nesse sentido, Paiva Neto esclarece ainda, abre aspas, a contagem cronológica de vida não define realmente se você é moço ou idoso, apesar de alguns problemas naturais à idade. Existem jovens velhos e velhos jovens. Tudo depende da cabeça. Por isso, quando falamos em moços na seara da boa vontade, referimos-nos a toda criatura que não perdeu o ideal fraterno, independentemente de seu tempo de existência. Ou seja, aqueles que desejam progredir pelos caminhos da paz, aqui na terra
ou já estando na pátria espiritual, porque ninguém morre, porquanto lá o progresso continua. Fechar aspas. Então não é a nossa idade que determina se nós seremos felizes, pessoas que colaboram para a sociedade, que têm realizações alcançadas. É o nosso coração, é a nossa disposição à vida, inclusive reconhecendo a eternidade, a continuidade da vida. E assim o medo da morte deixa de existir, porque a morte é simplesmente um fenômeno, uma continuidade a uma vida que é muito maior do que isso. E nós vamos aqui sempre pensar dessa forma em saúde, porque assim a nossa consciência também é ampliada. Se temos consciência de que as nossas escolhas terão consequências, em qualquer momento da nossa vida nós teremos mais responsabilidade nas nossas escolhas. E não tenha medo do envelhecimento. Ele vai acontecer, mas que seja o mais saudável, o mais feliz e o mais alegre possível. E para isso precisamos cuidar da nossa saúde. Se nós fizermos a nossa parte ao longo do nosso tempo de vida, o nosso corpo vai ajudar também, vai responder melhor diante do nosso esforço, dos nossos investimentos na área da saúde. Hoje nós estamos falando sobre o que muda de verdade de acordo com o envelhecimento. Os 5 sentidos sentem sim e percebem alguma diferença, mas muito pode ser feito para evitar que isso aconteça, ou pelo menos para lidar melhor com isso. É sobre o que nós estamos falando neste Viver é Melhor, as mudanças nos 5 sentidos na melhor idade. A doutora Adriane Iricawa, geriatra, continua aqui com a gente para falar sobre isso. Nós vamos falar agora sobre mais um sentido que é muito importante. Veja o destaque. Visão. Os problemas oculares mais comuns relacionados à terceira idade são catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Com o envelhecimento humano, a produção de lágrimas diminui e a musculatura do olho enfraquece. É preciso diferenciar nesse momento aquilo que a gente já tem, porque o olho tem aquela dificuldade, e o envelhecimento. Uma pessoa que não tinha um problema de visão, ela pode passar a ter só na terceira idade? Pode. Existe um fenômeno chamado presbiopia. O que é isso? É uma dificuldade de acomodação do olho para perto. Então, a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos, aliás, letras, né, e palavras de perto. Né? Então, ela tenta colocar um pouquinho mais longe para ver se consegue adequar essa lente. Né? Então, isso é um envelhecimento fisiológico, né, com essas dificuldades aí na musculatura, no cristalino, nas células ciliadas, né? E isso acaba levando a essa dificuldade de enxergar de perto. Né? A presbiopia é uma coisa que talvez boa parte da população venha apresentar algum grau. Exato. Então, a partir dos 40 anos de idade, até mais ou menos os 55, é quando vai se estabelecendo aí essa dificuldade de enxergar de perto. Para quem já tem hipermetropia, miopia, astigmatismo, vai ficar pior com o envelhecimento? Pode ter algumas alterações, né? Então, é muito interessante. Quem tem um grau muito leve de miopia, né, pela compensação, ela acaba tendo uma presbiopia mais para frente ou mais leve, né? E quem já tem um comprometimento aí para perto pode ter um comprometimento associado, né? Então pode piorar um pouquinho mais nessa fase. Nós vimos ali alguns destaques de quais são as doenças mais comuns nessa idade. Catarata é um problema de visão muito frequente, mas que tem tratamento. É importante lembrar isso porque é o problema de visão que mais causa cegueira reversível, é isso mesmo? Exatamente. Então, a gente tem aí uma grande parcela da população com catarata, mas hoje nós temos cirurgia para catarata, então ela se reverte completamente. Né, no geral, né, existem alguns casos mais complicados, mas no geral a gente consegue reverter essa cegueira. Né? Agora, já a degeneração macular é um outro tipo de alteração que a gente tem na terceira idade, geralmente, que está associada à perda da visão central. E ela, infelizmente, a gente não tem uma cirurgia, né, algo muito mais específico que possa fazer essa reversão, é uma causa irreversível. A gente falou sobre a catarata, que é uma causa reversível de perda de visão, porque a cirurgia já é acessível hoje simples, mas também tem o glaucoma. Sim. Que é uma causa de perda de visão irreversível nesse caso já. Sim, a gente tem um aumento da pressão dentro do olho, né? Habitualmente, né, assim, então com o envelhecimento fisiológico a gente tem um certo aumento dessa pressão intraocular. Agora, com o envelhecimento patológico, ou seja, quando ele é mais agressivo, quando ele gera doença, ele gera o glaucoma, porque você pode ter um aumento da pressão do olho sem ter o glaucoma.
né? A partir de um certo nível, ele vira o glaucoma e pode causar a dificuldade de você enxergar. Como é que a gente faz o diagnóstico dessas doenças? Sempre no oftalmologista, né? Então, às vezes, a gente às vezes está numa ótica, né? Exame de vista grátis, né? A gente tem aqui, mas geralmente, o que a gente precisa fazer? Ir a um oftalmologista, né? Consultar o seu médico, fazer exame. Geralmente, você precisa dilatar a sua pupila para que você consiga enxergar alterações dentro do olho. E aí o oftalmologista fazendo o diagnóstico não vai chegar a uma situação tão grave de perda de visão. Sim, se você conseguir diagnosticar no início, na fase inicial, você consegue, às vezes, até reverter um pouco a situação, mas evitar a sua progressão, com certeza. A gente viu ali também falando sobre a diminuição da produção da lágrima. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma diminuição dessas glândulas que produzem a lágrima, né? E aí o olho acaba ficando aquele olho mais seco, né? Então, a gente tem aqueles pacientes que acabam, por isso, desenvolvendo algumas infecções, porque estão com o olho seco, né? Mas a gente já tem lágrimas artificiais que podem ajudar nessa diminuição da lágrima. É importante falar sobre a perda da visão e sobre como isso deve ser tratado, porque é um sentido que faz muita diferença. Se você a vida inteira conseguiu enxergar bem, de repente chega num momento que não enxerga tão bem, o impacto disso social é grande. É enorme, né? Então, a gente vê que aqueles pacientes que acabam desenvolvendo a dificuldade de enxergar a cegueira, tem mais risco de quedas, né? Então, ele não consegue enxergar, não consegue ver por onde ele está andando e acaba caindo. E a queda pode levar a fraturas, né? Que pode levar a deixar o indivíduo acamado e até outras consequências mais graves de dependência, né? Dependência funcional. E também o isolamento social, né? Porque se a gente não enxerga, a gente tem lá dificuldade, né? A gente vai tentando utilizar outros sentidos como o tato, mas a gente tem mais dificuldade de se comunicar, a gente tem que começar a desenvolver outros sentidos para conseguir compensar a perda de visão. A perda de visão, se não for tratada logo no início, ela vai continuar acontecendo? Dependendo do motivo, sim. Né? Então, pelo próprio envelhecimento fisiológico, essa perda ela é lenta e gradual e ela geralmente não causa um impacto nas suas atividades de vida diária. Né? Então, você consegue desenvolver suas atividades normalmente. Agora, se existe uma doença, você precisa tratar e cuidar dessa doença. Né? Uma outra implicação da perda da visão, que eu acho que é muito importante a gente comentar, é a depressão. Né? Então, o que acontece é que muitas pessoas que começam a ter dificuldade para enxergar ficam deprimidas, ficam mais ansiosas, ficam mais agitadas, né, para conseguir conviver em sociedade. É por isso que é importante procurar logo um especialista para fazer um diagnóstico precoce, um tratamento mais rápido possível, mas também reaprender a viver e a fazer as atividades do dia a dia. No próximo bloco vamos falar sobre mais um sentido que faz muita diferença, que muita gente tem preconceito. Será que realmente todo mundo que envelhece tem que começar a ficar surdo, a perder a audição? Vamos falar sobre isso já já depois do intervalo, contando com a sua audiência. Até já.